Gente, o que está vindo à tona agora é gravíssimo. Um advogado afirma que o ministro Alexandre pode ter criado uma situação para tornar ilícita a investigação do processo que envolve a sua esposa. Tudo sobre esse assunto você vai ver aqui hoje no canal Simples Assim. Pessoal, o que eu trago hoje para vocês, gente, é muito sério. É muito sério. É uma situação assim que envolve gravidade, envolve crime e por parte do ministro Alexandre de Moraes. Eu trouxe aqui hoje, que eu gosto de trazer sempre, gente, conclusões, análise de pessoas que entendam, de pessoas sérias, tá? Como os advogados, como juristas, como professores juristas. Então eu gosto de trabalhar dessa forma no meu canal. E eu trouxe aqui um vídeo do advogado Jeff Checchini, que ele trouxe, gente, uma coisa gravíssima, gravíssima sobre o Alexandre de Moraes. Uma coisa que se assemelha ao que aconteceu com o caso do Felipe Martins. Então isso é muito sério, muito sério. Mas eu não vou dar spoiler não, eu não vou dar spoiler. Eu quero que vocês assistam o vídeo com muita calma. Assistam o vídeo até o final para vocês poderem entender toda essa armação, tudo isso que está acontecendo, né, que está envolvendo esse processo do sigilo bancário envolvendo a esposa do Alexandre de Moraes. Mas antes disso, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito, de deixar o likezinho de vocês, deixar os comentários de vocês, porque isso é importante para o YouTube compartilhar os vídeos da Mariana aqui, tá? Vamos assistir esse vídeo, gente, vamos lá. Ter fraudado um acesso a dados da esposa do Moraes na Receita Federal. Em depoimento à Polícia Federal, servidora da Receita diz que atendia outra pessoa no momento que houve acesso a dados de mulher de Moraes. Funcionária que trabalha no Guarujá, no litoral de São Paulo, foi alvo de operação e está com tornozeleira. Todo mundo sabe que Alexandre de Moraes deflagrou operação contra 4 agentes da Receita Federal por suposto acesso ilícito e divulgação de dados da sua esposa. Mas agora, uma das funcionárias que teria acessado os dados da esposa do Moraes está dizendo que não tem como ter feito esse acesso porque ela tem provas que no momento do acesso ela estava atendendo outra pessoa. Ou seja, fraudaram esse acesso aos dados da Receita Federal da esposa do Moraes? Por que é que esse acesso poderia ter sido, então, criado para gerar futura nulidade e blindar a esposa do Moraes? Se eu não fosse advogado do Felipe Martins, eu não tivesse visto com meus próprios olhos documento falso de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos para incriminá-lo, eu diria para vocês que é impossível que esse acesso fosse fraudulento. Mas eu não duvido de mais nada. Por quê? Com esse acesso irregular aos dados da esposa do Moraes, a esposa do Moraes nunca poderá ser processada criminalmente com essas provas que foram localizadas por esse acesso. Por quê? Se o acesso foi ilícito, e é o que estão dizendo que foi um acesso ilícito, porque um agente da Receita só pode acessar dados sigilosos se houver um procedimento instaurado. E a própria Receita diz que esse agente acessou os dados da esposa do Moraes e descobriu aquele contrato de 129 milhões sem um procedimento instaurado, sem um procedimento oficial. Então, esse acesso, ele é ilícito. E eu mostrei em vídeo recente para vocês que se o acesso é ilícito, tudo que foi descoberto desse acesso ilícito é ilícito por derivação. Então, tudo que foi descoberto desse acesso não poderá ser utilizado. Agora, essa servidora está dizendo, não fui eu que acessei. Será então que criaram esse acesso só para macular a prova e utilizar isso futuramente como tese de nulidade? Eu explico. Com esse
acesso ilícito aos dados da esposa do Moraes, tudo que foi descoberto desse acesso é ilícito. Então, a esposa do Moraes não poderá, eventualmente, ser processada criminalmente, porque as provas são ilícitas. São provas que foram descobertas de forma ilícita. Então, esse acesso, sendo irregular, ele é benéfico para a esposa do Moraes. Veja, todo mundo já sabe do contrato de 129 milhões. Vem agora um elemento. Descobriram esse contrato de 129 milhões por um acesso ilícito. O agente que acessou não poderia ter acessado, porque não tinha um procedimento oficial. Então, essa discussão de que o acesso ele foi ilícito beneficia a esposa do Moraes. Agora, a servidora está dizendo, eu não acessei. Podem, então, ter utilizado a senha dessa assessora para criar um acesso fraudulento, para utilizar esse álibi em futura nulidade a beneficiar a defesa da esposa do Moraes. O problema é que agora essa servidora está com tornozeleira e está sendo acusada por um acesso que ela não fez, mas que esse acesso só beneficia a esposa do Moraes, porque tudo que encontraram contra a esposa do Moraes é ilícito. Será então que estão sacrificando a servidora, acusando-a de algo que ela não fez, para terem um álibi a favor da esposa do Moraes e uma nulidade que pode blindar a esposa do Moraes e salvá-la de eventual e futuro processo? Como eu disse para vocês, se eu não fosse advogado do Felipe Martins e eu não tivesse visto o que eu vi, eu jamais pensaria nisso, mas eu vi com os meus próprios olhos. Felipe Martins foi preso por uma viagem para os Estados Unidos que não fez, e surgiram documentos de acesso dele nos Estados Unidos quando ele estava no Brasil. Felipe Martins foi preso de novo por acesso à rede social que não existiu e surgiu print falso, e ele está preso com esse print falso. Hoje eu não duvido de mais nada. Tudo é possível no Brasil. Agora, resta saber quem então utilizou a senha dessa servidora para acessar os dados da esposa do Moraes. Seria isso um álibi perfeito de defesa. Acessaram o meu contrato de 129 milhões de forma irregular. Punem a servidora por esse acesso e eu não posso ser punido por nada, porque as provas que descobriram contra mim são ilícitas. E a coitada da servidora, que não fez o acesso, vai pagar o pato. Mas a esposa do Moraes é beneficiada com esse acesso irregular. Eu já tinha achado muito estranho mesmo isso daqui. Receita admite acesso indevido a dados de ministro do STF e parentes. Os servidores da Receita são preparados. Eles sabem que não podem acessar dados sem procedimento oficial e que uma vez colocando a senha no sistema, isso é rastreável. Nenhum servidor ia acessar em sã consciência dados da esposa do Moraes e de seus filhos. É óbvio que isso é rastreado e chegariam muito facilmente nesse servidor. Agora, esse acesso sem procedimento instaurado, ele é benéfico para a defesa da esposa do Moraes, porque anula tudo que foi descoberto desse acesso irregular. E essa servidora tem prova que não foi ela que acessou. Então alguém usou o seu login. E isso é crível, porque jamais uma servidora teria coragem de acessar dados do Moraes e seus filhos. Óbvio que chegariam nessa servidora. Resta saber agora se de fato essa servidora tem prova que no momento do acesso ela estava atendendo outra pessoa. Porque aí então teremos mais um escândalo como vimos nas prisões do Felipe Martins. E eu digo para vocês, eu não duvido de mais nada nesse país. Eu com certeza acredito na palavra dessa servidora. Eu sei o que eu tenho visto no caso do Felipe Martins e nessa farsa da trama golpista. É possível sim que tenham fraudado, criado esse acesso para criar um álibi e criar futura nulidade para proteger e blindar pessoas de processo criminal. Tudo é possível e eu não duvido. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, professor de processo penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Gente, eu achei isso daqui... Pessoal, vocês viram aí. Vocês viram o que está acontecendo neste exato momento. Será mesmo possível que foi criada uma situação de irregularidade para que esse processo que envolve a esposa do Alexandre de Moraes, né, e o envolvimento dela com o Banco Master,
esses 129 milhões que ela recebeu, será possível que possa ter sido criada uma situação para esse processo se tornar ilícito? Ilícito, gente. Porque se isso acontecer realmente, se isso for comprovado, que a Polícia Federal investigou, abriu sigilo bancário de uma pessoa sem uma autorização, né, sem uma ordem direta, aí sim esse processo pode se tornar ilícito, sim. Sim. Aí o Alexandre de Moraes, assim como os outros ministros, eles se blindam contra tudo isso que estão falando sobre eles, que encontraram, né, nas investigações sobre eles. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu trouxe também um vídeo do advogado e comentarista, professor jurista do André Macília, ele finalizando todo esse processo de investigação, do que o advogado Jeffrey Chiquini trouxe para a gente. Então Macília trouxe essa finalização confirmando, né, este fato. Gente, que é muito grave. Muito grave. Vamos assistir esse vídeo aí. Né? Vamos resumir a história toda. Ela estava fazendo outra coisa quando esses dados foram acessados e durante o depoimento da Polícia Federal, ela disse isso. Olha, basta você olhar o horário dos dados. Eu estava presencialmente em outro lugar. Como é que eu posso ter acessado? Então, essa pessoa tem um álibi. Esse álibi não foi consultado, ela não foi antes ouvida, esses dados não foram checados e foi presa, tornozeleira, mandada embora, sai do emprego, etc. E aí, na primeira oportunidade, eu estava em outro lugar. É exatamente o mesmo caso do Felipe Martins. Felipe Martins ficou preso até ontem por uma viagem que ele não fez. A imigração dos Estados Unidos dizendo, ele não veio, mas mas ele vai continuar preso porque ele fez sim a viagem. Aí o Felipe Martins acessou o LinkedIn, acessou a rede social LinkedIn, diz o Moraes. Aí vem a defesa do Felipe Martins e apresenta, olha, tá aqui o relatório do LinkedIn, do próprio LinkedIn, dizendo ele não acessou. Não, mas esse documento, aí vem o Gonei e fala, não, esse documento não é idôneo. Bom, se não é idôneo o documento da própria empresa, então o que é idôneo? O Moraes, isso acontece com o Felipe Martins, isso acontece agora também com essa Ruth, essa servidora, vou repetir, que tem 32 anos de serviço público prestado, sem sequer um processo administrativo, um processo disciplinar. Ele destruiu com a vida dessa pessoa, ele acabou com a carreira dessa senhora, para quê? O que o Moraes faz ou fez com essas precipitações, pode ser o Estado vai indenizar, mas é um erro grosseiro. E como é um erro grosseiro, o Estado deveria, em ação regressa, punir o Moraes. A LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, deveria punir o Moraes. Inclusive, ele deveria ser punido penalmente também por abuso de autoridade. Só rapidamente, Paula, para a gente entender, a Lei de Abuso de Autoridade fala, no artigo 27, instaurar a investigação sem indício mínimo, é o caso. No artigo 30, dar início à persecução penal sem justa causa, é o caso. O 28, divulgar a gravação ou informação do nome, por exemplo, sem relação com a prova, expondo a intimidade da pessoa, é o caso. O 38, antecipar culpa à imprensa. O Moraes está gabaritando todos os artigos aqui da Lei de Abuso de Autoridade, e a Lei de Abuso de Autoridade faz com que a pessoa, ou aquele que gabarita a sua punição, ele, enfim, gabarita todos os artigos, ele está em todos os artigos, o que ele fez está presente aqui em todos eles, essa pessoa, a pessoa que gabarita, pode, por conta disso, dos habilidades, ser levado ao íntima. E aí a pergunta, do coro ao que o Augusto disse, mas acrescentando um passo mais, onde estão os ministros dissidentes? Mas eu acrescento, onde estão os senadores? A questão é a seguinte, essa servidora tem um álibi, portanto, né? Vamos resumir a história toda. Meu Deus, que situação é essa? O que está acontecendo, gente? A mesma coisa que aconteceu com Felipe Martins, que forjaram um documento dizendo que ele estava lá nos Estados Unidos, que ele tinha viajado e na verdade ele não tinha nem saído do país. Será que estão fazendo a mesma coisa com essa servidora, né, da Polícia Federal, né, dizendo que ela violou regras, ela quebrou sigilo bancário de pessoas sem autorização, sendo que na verdade ela disse que ela tem provas que ela nem estava lá, nem estava de serviço, ela estava em outro lugar presencialmente e ela tem como provar isso? Será que isso tudo é uma armação do ministro Alexandre de Moraes, assim como foi feito e comprovado, né, a armação contra o Felipe Martins? Será que está sendo feita essa mesma investigação para beneficiar
a esposa, para blindar a sua esposa, porque se ele conseguir provar que houve uma investigação sem autorização, esse processo ele pode se tornar ilícito, ou seja, sem validade. Então isso está blindando a esposa dele. Então ela fica ali sem sofrer nenhuma sanção, porque isso não podia acontecer, ser investigada sem autorização. Então isso dá a ela uma vantagem da Polícia Federal não investigar, ou seja, dá a ela uma vantagem de dizer que a Polícia Federal passou por cima de leis, né? E por conta disso, a Polícia Federal pode ser sim punida, assim como foram esses 4 servidores que disseram que eles violaram essa regra, que eles quebraram o sigilo bancário da esposa do Alexandre de Moraes, junto com o filho de um outro ministro, sem autorização. Então, gente, se isso for verdade, aí a esposa do Alexandre de Moraes ela não sofre nenhuma sanção, porque foi quebrado o sigilo dela sem uma autorização. Agora, se isso tudo é uma mentira, isso tudo são documentos forjados para livrar a cara da esposa do ministro, gente, isso é mais uma violação dos direitos, isso é mais um processo gravíssimo que o ministro, né, que ele conduziu, que ele armou. Gente, o que está acontecendo nesse país? Gente, é muita coisa pesada acontecendo isso. Aí, é muita coisa pesada. Então, gente, vamos aguardar o que vai dar isso? Vamos aguardar o desfecho de tudo isso. E eu vou ficar trazendo para vocês aqui toda a novidade que for surgindo, tá? Eu vou trazer para vocês ficarem assim atentos de tudo e mais um pouco que está acontecendo nesse país. Meu nome é Mariana, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Muito obrigada por me assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever quem não é inscrito, não se esqueça de deixar os comentários de vocês, tá? Não se esqueça, gente, de deixar o likezinho para o YouTube compartilhar os meus vídeos, ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.